fazer o nosso vídeo de apresentação da disciplina e o contrato pedagógico. Nossa disciplina de gestão da qualidade está iniciando e esse vídeo, então, apresenta como será as nossas aulas, nossos compromissos, seja no Classroom, no Moodle ou pela videoaula, né, utilizando o aplicativo Webex. É importantíssimo, gente, que assistam esse vídeo até o final, né, porque muitas dúvidas que surgem aí de vocês com relação a diversos elementos, né, de como participar das aulas, atividades, onde é que tem que fazer, está tudo tratado aqui neste vídeo, tá? Claro que esse vídeo, ele é disponibilizado pelo link ali no YouTube para vocês assistirem, vai estar disponibilizado também na aba Atividades, no mural do Classroom, né, com um tópico chamado Contrato Pedagógico, Apresentação da Disciplina. Vai estar o link desse vídeo ali, e também vai estar disponível para vocês em PDF esses slides, né, que são utilizados para gravar esse vídeo. Tá? Então, a disciplina que nós estamos dando início é a Gestão da Qualidade, é uma disciplina do segundo ciclo do curso de Administração. Ela vem na sequência, né, pós a disciplina de Matemática, né, Matemática Financeira. Ela também tem a carga horária, né, da mesma forma reduzida como foi a disciplina de Matemática Financeira, que a gente tinha ali 3 semanas. Né? Essa também é uma disciplina de 3 semanas, então ela tem essas características, né, que nós vamos ver agora durante o vídeo ali, em relação às avaliativas no Moodle, a carga horária, as datas dos encontros. Tá? Quem já estava comigo na disciplina anterior, nós já nos apresentamos, né? Mas eventualmente tem alunos entrando, né, na turma agora, no segundo ciclo, vindos lá do primeiro ciclo ou de uma outra turma que pediram transferência. Né? Meu nome é professor Luciano Silveira, então eu tenho uma formação inicial, né, em administração, né? Fiz então a graduação na área de gestão, fiz também na área de gestão uma pós-graduação, né, de engenharia de produção e serviços, voltada à gestão, então, tanto de empresas na área de produção industrial, né, de bens, quanto na área de gestão de serviços, né? Então, essa foi a minha primeira pós-graduação. A segunda pós-graduação fiz na área de ensino, tá? Fiz uma pós-graduação em docência no ensino superior, tá? Um foco, então, na atividade de ensino. Sobre o material da disciplina de gestão da qualidade. Tá? Então, todo o nosso material, né, da disciplina está disponível no Moodle, né, no endereço ead.qi.edu.br. Esse é o endereço do Moodle, né? Eventualmente, alguns acabam entrando lá pelo portal do aluno, né? Acabam se entrando ali no link do Moodle, mas quando a gente abre o Moodle, é esse o endereço, direto, né? Se a gente quiser entrar direto, é esse endereço aí, ead.qi.edu.br. Bom, entrando pelo portal do aluno ou entrando direto pelo endereço do Moodle, vocês vão se deparar com a necessidade de fazer o login, né, de vocês, colocar o RA, sua senha, e vão ter que acessar, então, lá os cursos técnicos, né, o curso de vocês, a administração. Entrando em administração, selecionar a disciplina, né, de gestão da qualidade. Ali, então, estará disponível a apostila, guia do aluno, as avaliativas, né, que valem pontuação na N1, que a gente tem prazo para fazer, e data, né, horário de encerramento, então tem que estar atento. Nós temos ali também outros materiais que sejam complementares da disciplina. Tá? Então está tudo ali disponível dentro do Moodle. Tá? Muito embora eu também acabo disponibilizando lá no Classroom, né, esses materiais que vocês encontram aí no Moodle. Esses materiais que eu estou falando é a apostila e o guia do aluno. Né? Também disponibilizo lá no Classroom. Eventualmente fica mais fácil, vocês já estão ali dentro, né, do Classroom, tendo as aulas, e quem quer consultar, quer baixar o material, apostila e guia do aluno, também tem acesso por ali, tá? Mais ou menos o material que está no Moodle, porque é dali que eu tiro para colocar para vocês lá. Falando sobre o guia do aluno, né, é no guia do aluno que vocês encontram os prazos para fazer as avaliativas, tá? Então, a avaliativa 1 e a avaliativa 2 da disciplina de gestão da qualidade, elas têm uma data de início e uma data final. E na data final tem um horário para encerrar. Tá? E aí você tem que pegar esses dados lá no guia do aluno.
para não perder a data e o prazo de realização dessas atividades. São duas, vale 2 pontos cada uma, são 4 pontos na N1. Tá? As datas, então, estão no guia do aluno. Vocês precisam baixar o arquivo em PDF, né, olhar lá, registrar isso, né, anotar em algum lugar no caderno de vocês, colocar na agenda do celular, para não perder o prazo, tá, de realização das atividades, porque é muito importante, né, para que a gente possa atingir a média e a aprovação do nosso curso. Bom, a tela inicial do Moodle, né, o endereço está lá em cima, né, como a gente falou, né, ead.qi.edu.br, né, aqui, né, nós temos o ead.qi.edu.br, que é o endereço do nosso Moodle, né, onde a gente encontra, então, os nossos materiais de disciplina, né, aqui, ead.qi.edu.br. Bom, a primeira coisa que a gente faz ao entrar nessa tela é fazer o nosso login, né? Então, a gente tem que ir lá no acesso, né, e digitar nossa identificação de usuário, né? Posterior a isso, digitamos a nossa senha no campo adequado e clicamos em acessar. Nesse momento, ao fazer o acesso, né, vai aparecer aqui em cima o nome de vocês, né, o nome de usuário, significa que vocês já estão conectados. Tá? Bom, ao estarem conectados, vocês vão escolher o curso de vocês, né? Vão selecionar o curso, administração, e a partir dali vai aparecer então as disciplinas. A disciplina que vocês estão cursando agora é gestão da qualidade, vão entrar ali em gestão da qualidade, e ali estarão os materiais de vocês então, tá? Muito bem. Então temos aí o calendário das turmas da manhã, o calendário das turmas da noite, e o calendário das turmas do sábado, tá? Iniciando então com as turmas da manhã. Nosso calendário de aulas aí vai do dia 30/6 até o dia 16/6. Tá? No dia 30 nós teremos a aula 1, dia 2/7 aula 2 e 3, 7/7 aula 4 e 5, dia 9 aula 6, no dia 14 nós temos uma data importante, que é a nossa revisão do conteúdo e a entrega do trabalho disciplinar. Tá? O trabalho disciplinar, ele será desenvolvido e entregue, né, numa atividade que vocês vão realizar na aba Atividades no mural do Classroom. Ou seja, melhor dizendo, vocês vão abrir o Classroom, né, ele abre diretamente no mural, vocês vão clicar na aba Atividades, vão rolar os tópicos ali. Entre os tópicos, né, vai ter tópicos de aulas, tópico de slides, tópico de contrato pedagógico, tópico do guia do aluno, da apostila e tópico do trabalho disciplinar. Vocês clicam no tópico do trabalho disciplinar, vai aparecer para vocês ali o arquivo do trabalho, tá? No formato Google Docs. Ou seja, ele é editável, né? Cada aluno tem o seu, vocês editam ali as respostas de vocês, desenvolvem o trabalho. Quando ele estiver pronto, né, vocês vão clicar em entregar, né, marcar como entregue, para que o professor possa receber e atribuir a nota do trabalho de vocês, tá? Então, é importantíssimo, né? O trabalho disciplinar, ele então é feito no Classroom, tá? Feito no Classroom, na aba Atividades, certo? Então, fiquem bem atentos aí à realização do nosso trabalho disciplinar, que a entrega é feita no Classroom, tá? É até o dia 14. O trabalho pode ser entregue antes, tá? E ele tem peso 5 na N1, tá? Põe então 5 pontos. No dia 16, nosso calendário, nós temos a nossa avaliação final, tá? A avaliação final, ela é feita no Moodle, né? No endereço ead.qi.edu.br. Alguns entram pelo portal do aluno, né? Aí entram no Moodle para acessar os materiais da disciplina, né? Mas esse aqui é o endereço direto. Digitando esse endereço aqui na barra de endereços no navegador da internet, a gente vai cair direto no Moodle, né? Faz nosso login e senha, acessa o nosso curso, a disciplina que a gente está cursando, e ali vão ter os materiais, né? Os materiais, as avaliativas 1
e 2, e vai ter lá no último dia, no dia 16, a prova, né? Abaixo da avaliativa 1 e 2 vai aparecer ali a avaliação final, prova final, valendo 10 pontos na N2, tá? No dia 16/7, vocês vão acessar primeiro o mural do Classroom. Ali no mural vai ter as instruções de prova e vai ter a senha para essa prova. E aí vocês voltam lá no Moodle e insiram a senha, né, para poder ter acesso à prova. Então vocês vão fazer login, vão entrar no Moodle, vão clicar no item prova, né, e aí, para acessar a prova, vocês vão digitar essa senha que foi disponibilizada para vocês lá no Classroom. Tá? E aí, então, com acesso à prova, vão ter 10 questões, né, com 4 alternativas, né, uma prova objetiva, para vocês, então, alcançarem aí até 10 pontos na N2. Lembrando que a média final é N1 mais N2 divididos por 2, né? Então, a gente tem que realizar os 4 pontos da N1 nas avaliativas 1 e 2 que estão no Moodle, 2 pontos cada uma, tem data, né? Tem prazo para fazer. Esse prazo está no guia do aluno. Vocês devem olhar lá no guia do aluno as datas. E nós temos também na N1 o trabalho disciplinar 5 pontos, que é feito no Classroom. Tá? Então, isso é importante. E no dia 16/7, nossa prova valendo 10 pontos na N2. Certo? Então, esse é o nosso calendário de aulas da turma da manhã. Relembrando que devemos sempre, no início da aula, às 9 horas, né, estar conectados lá no Classroom. Né? Primeira coisa, primeiro passo. Lá, a primeira aula, 30/6, né, e em todas as outras, às 9 horas, conectado no Classroom. Abriu o Classroom, abriu o mural. No mural vai estar ali um recado do professor, ali, né? Bom dia, né, pedindo que vocês deem um bom dia também na caixa de comentários. E o link de acesso à aula ao vivo, né, nossa live, pelo Webex. Tá? Claro que você já tem que ter baixado o Webex com antecedência. Né? Lembro que foi enviado um convite para vocês da turma de gestão da qualidade, dando o código para vocês acessarem a turma no Classroom e indicando para vocês ali também a existência dessa aula ao vivo, que acontece sempre às 9 horas, que o link está no mural do Classroom, e dando ali também os links para download do Webex para celular e também para o computador. Tá? Então, todas as aulas, primeira coisa, 9 horas da manhã, conexão no Classroom. No Classroom, primeira postagem no mural vai ser o bom dia e o link da aula ao vivo. Aí vocês vão clicar nesse link, ele vai abrir, né? Vocês já vão ter instalado ele antes, né? Então ele vai usar esse link para abrir a aula ao vivo. Tá? E a gente vai ter então uma aula então com interação, né? Dúvidas, perguntas, o conteúdo da aula do dia. Encerrado o vídeo da aula do dia, a gente fecha a live, né? E continuamos a nossa aula no Classroom com atividades, exercícios de fixação do conteúdo, né? Até o horário do meio-dia, né? Até o horário do encerramento da aula, tá? São atividades, então, de ensino-aprendizagem, né? De interação de vocês, né, com o conteúdo. Né? Vou pegar aquilo que vocês assistiram na videoaula, vou pegar aquilo que vocês assistiram, que leram, né, na apostila, os slides de apoio que vão ser disponibilizados para vocês, os materiais complementares, para fazer essas atividades. Tá? Relembrando que a participação de vocês, né, é muito importante nesse processo todo, né? Tanto na aula ao vivo quanto nas atividades no Classroom. Tá? Inclusive as atividades do Classroom, além de ter essa parte, né, de construção do aprendizado, ele também gera, né, um relatório ao final do dia de todos que fizeram as atividades, e as presenças são dadas pela realização das atividades no dia e no horário da aula. Tá? Então, o registro de chamadas no sistema da escola é feito pelo registro, né, que vocês têm ali das atividades realizadas no dia da aula. Então, encerrou a aula, eu tiro o relatório ali do Classroom, verifico o nome de um por um e a realização das atividades, e aí vou lá e marco a presença na chamada da escola. Tá? Aquela chamada em que vocês conseguem verificar as presenças pelo portal do aluno. Né? Vocês entram no portal do aluno, vocês conseguem ver lá a frequência de vocês, se tem falta, se não tem falta, né? Conseguem ver as notas também, né? N1, N2, assim por diante. Tá? Então, esse é o nosso calendário aí das turmas da manhã. As turmas da noite, né? O que vai mudar para as turmas da noite
durante a semana, que é terça e quinta também, né? Vai mudar apenas o horário, né? A gente continua com a mesma divisão de aulas, os mesmos dias, né? As mesmas questões aí de revisão, entrega do trabalho, avaliação final, prova, e muda o horário apenas, né? Em relação ao calendário da turma da noite. A turma da noite é das 19 às 22 horas, né? Aí a nossa conexão pelo Classroom lá ocorre então às 19 horas. A turma da noite, acessando o Classroom, vai olhar lá a primeira postagem, né, o boa noite, e o link do Webex, que está ali para a aula ao vivo, né, que começa às 19 horas. E aí, então, né, segue o mesmo procedimento, né, encerrada a aula ao vivo, depois a gente continua com atividades no Classroom, né, com atividades, exercícios de fixação, até às 22 horas, tá? Agora, o restante, né, das informações antes que nós conversamos a respeito da manhã também segue o mesmo procedimento, né? Nós temos atividades avaliativas no Moodle, vale 4 pontos, né? São 2 pontos cada uma, tem prazo para fazer, a gente tem que olhar o guia do aluno. Trabalho disciplinar também é a mesma coisa, né? A turma vai ter lá no seu ambiente do Classroom, né, na aba atividades, o tópico trabalho disciplinar, precisam clicar ali, vai abrir um documento Google Docs, cada aluno tem o seu, edita suas respostas, digita suas respostas ali. Encerrado o trabalho, né, pronto ele, clica em entregar, né, marcar como entregue, o professor receber e poder atribuir a nota, né. E também a mesma coisa no dia 16, né, a prova final lá no Moodle, né, valendo 10 pontos. E aí, igualmente, no último dia 16, às 19 horas, né, vai ser feita uma postagem no mural do Classroom com as instruções de prova e a senha, que a turma, então, acessa às 19 horas, pega essa senha, e aí vai lá para o Moodle fazer a prova, né, faz o login no Moodle, abre lá, clica no curso, clica na disciplina que está cursando, e aí vai, então, olhar ali, né, abaixo das avaliativas 1 e 2, vai aparecer no último dia a avaliação final. Clica ali, vai pedir a senha, aí vocês colocam a senha que foi fornecida para a realização da prova, né, são 10 questões objetivas, né, sobre o conteúdo da aula 1 a 6. Tá? O calendário da turma da noite, né, é o mesmo ali da turma da manhã, mudando apenas o horário de aula, né, da noite é das 19 às 22 horas, todas as terças e quintas-feiras. Tá? Bom, turmas do sábado, né, aí muda as datas, né, e as aulas, né, que a gente tem em cada data, tá? A turma do sábado integral, né, ela tem o horário de aula das 9 ao meio-dia, tem um intervalo de 1 hora de almoço, e aí depois das 13 horas às 16 horas, né? Então, por que funciona assim, né? O nosso segundo ciclo, né, ele tem aulas, né, em 2 dias da semana. Para quem está tendo aulas durante a semana, é terça e quinta, né? Turma da manhã e da noite tem aulas às terças e às quintas, tá? Das 9 ao meio-dia para a turma da manhã e das 19 às 22 para a turma da noite. A turma do sábado tem essa mesma carga horária, só que a primeira aula, né, que seria na terça-feira, é no sábado de manhã, e a segunda aula da semana, que seria na quinta-feira, é no sábado à tarde, tá? Por isso a gente tem essa carga horária, então, das 9 ao meio-dia e das 13 às 16, com um intervalo de almoço de 1 hora, do meio-dia às 13 horas. As datas das aulas, então, da turma do sábado, né? Fica lá o dia 4/7, 11/7 e 18/7, tá? No dia 4/7, nós teríamos aula 1, 2 e 3, tá? Distribuídas, então, no turno da manhã e da tarde. E teremos as aulas 4, 5 e 6 no dia 11/7, distribuído na manhã e tarde, tá? Então, na turma do sábado, nós temos uma conexão às 9 horas, né? Então, a primeira coisa que faz quando acessar o Classroom, né, é olhar ali a primeira postagem com o link da reunião ao vivo, tá? Então, vai ter uma aula ao vivo, e aí depois da aula ao vivo tem as atividades no Classroom para fazer, até o meio-dia. Quando nós retornamos à 1 da tarde, nós temos uma outra postagem no mural do Classroom, iniciando o turno da tarde, com o link da reunião ao vivo da tarde. E aí nós temos mais uma parte, então, de aula, né, referente à aula da tarde, com uma conexão no mesmo formato ao vivo inicialmente, né, com conteúdos da aula, interação, dúvidas, perguntas. Encerrada a reunião da tarde, nós continuamos com atividades,
né, de fixação, exercícios, né, leituras, enfim, tudo que a gente propõe ali até o final, né, da aula às 16 horas. Tá? Lá no dia 18, que é o último sábado, né, vocês terão a nossa avaliação final, né? E aí também, né, receberão ali nesse dia, né, no mural do Classroom, a senha e o código, as instruções para a prova, tá? Tendo que acessar então o mural do Classroom primeiro, para pegar então essas instruções e a senha da prova, para depois ir lá no Moodle e fazer essa prova lá no Moodle, tá? Então, prova avaliativa, né? Lá no Moodle, com 10 questões objetivas, né? E que compõe aí os conteúdos da aula 1 a 6, certo? Nesse dia 18, né? Nós teremos a revisão no período da manhã e a prova no período da tarde, às 13 horas, certo? Então, no período da manhã, no dia 18, nós teremos uma conexão ao vivo, com revisão dos conteúdos, né? E com atividades, né, até o meio-dia e posteriormente às 13 horas a prova, tá? Da mesma forma, né, com relação àquilo que foi dito das turmas de terça e quinta, né? Só que a revisão deles é o dia anterior, né, à prova, certo? E o pessoal do sábado tem a revisão no mesmo dia porque ocorre no turno da manhã, né, e a prova no turno da tarde. A entrega do trabalho disciplinar, então, fica também para esse último dia, né? A turma do sábado para o dia 18/7. E é até o dia 18, então podem entregar, né, antes desse dia 18. Aí é o mesmo formato, né, dentro do Classroom, na aba atividades, tem um tópico chamado entrega do trabalho disciplinar, cada um tem o seu ali, né, para você clicar, abrir o seu formulário ali no Google Docs, no seu documento, né, e resolver o trabalho entregando ele, não esquecendo de clicar em devolver, entregar, para o professor receber, fazer a correção e poder enviar de volta para vocês com a nota. Tá? Então, com relação à turma do sábado, muda as datas, né? Obviamente, né? Os conteúdos, né, são tratados conforme estão descritos aqui no vídeo, né, com 2 turnos, né, no sábado de manhã e tarde. Tá? O que nós vamos estudar durante as nossas aulas de gestão da qualidade? Bom, aqui estão os tópicos principais, né, os grandes temas. É claro que no sumário da nossa apostila de gestão da qualidade, esses grandes temas estão todos, né, bem especificados, né, abrindo vários tópicos, né, que são abordados dentro de cada um deles. Tá? Então aqui estão os grandes temas. Vamos ver lá conceitos de qualidade total, princípios e técnicas de gestão da qualidade, a certificação, né, da qualidade, seja ela nacional e regional, as novas tendências na área de gestão da qualidade, a metodologia ISO, né, o ISO 9000, enfim, o sistema de gestão da qualidade, o sistema integrado, né, de gestão da qualidade. Certo? Então são os grandes temas que nós vamos estar abordando aí durante as nossas aulas, os nossos encontros. Todos esses temas, né, estão devidamente, né, apontados na nossa apostila. Tá? Bom, relembrando, né, os nossos compromissos aí em relação ao Moodle. Tá? Então, a gente vai falar do Moodle, a gente vai falar do Classroom, a gente vai falar do Webex. Tá? No Moodle, nós temos tarefas avaliativas que valem ponto. No Classroom ocorrem as nossas aulas, né, onde a gente vai interagir, estudar e vai ter a nossa presença confirmada, né, e registrada a partir da participação lá no Classroom. E a gente tem o Webex, né, que também faz parte desse processo de aula, né, que é a parte ao vivo da aula, certo? Mas no Moodle, a gente tem que estar muito atento a esses 2 compromissos aqui, que é a avaliativa 1 e a avaliativa 2. Tá? Na gestão da qualidade, porque a gente tem uma carga horária menor, né? São apenas 2 avaliativas. Tá? Na N1. Então, nós temos a avaliativa 1, peso 2, a avaliativa 2, também peso 2, fazendo, então, 4 pontos na N1. Tá? E elas têm prazo de realização. Nós precisamos ficar muito atentos a esse prazo, gente. Tá? Então, o prazo é importantíssimo. Onde está o prazo de realização? Está no guia do aluno. Tá? Lá no guia do aluno é que vocês encontram o prazo de realização.
dessas atividades avaliativas. Então, obrigatoriamente, vocês têm que fazer o download, né, desse arquivo que está em PDF e ter ele com vocês no celular, no computador, para consultar a qualquer momento, né? Olhando ali no guia do aluno, vocês vão encontrar ali a avaliativa 1, realizar da data tal até a data tal, e na última data lá, o horário que encerra a atividade. Então, você tem que ter muita atenção em relação não só à data inicial e final, mas na data final qual é o horário que termina. Porque a gente pode, né, deixar para o dia final e achar que é o dia inteiro, e às vezes não, né? Ela encerra, por exemplo, meio-dia na data final, e aí a gente vai olhar de tarde, de noite, e passou o prazo. Né? E esse prazo está dado ali no guia do aluno, então tenham muita atenção, né? Das primeiras coisas que vocês têm que fazer é baixar o guia do aluno, a apostila, né, os materiais, a disciplina em si, e fazer a leitura atenta e as anotações daquilo que é principal, né, colocando inclusive na agenda do celular, se possível até colocar aviso para despertar, né, para lembrar que tem que fazer essas atividades aí antes do encerramento, né. São 4 pontos na N1, tá? Bom, como nós vamos estudar? Né? Como vai ser esse momento, né, de estudo em que nós vamos, no dia a dia, aí, nos encontrar, né, através do Classroom e do Webex, tá? Primeira coisa, né, essa questão da construção da base teórica, tá? Nós temos aí diversos meios, né, à nossa disposição para construir essa base teórica, esse estudo teórico, né? Bom, a primeira coisa que nós temos à disposição, quando a gente está falando no Moodle, é a nossa apostila da disciplina, né? Se a gente for ler o nosso guia do aluno, sempre vai estar lá a indicação, né? Ler, estudar o conteúdo da aula 1, no primeiro dia de aula. Depois, no segundo dia de aula, ler e estudar o conteúdo da aula 2, 3. Sempre tem essa indicação de estudo, né? Que é essa parte que a gente precisa fazer de pesquisa, de estudo, de concentração mesmo, né? De esforço em busca da construção do conhecimento, tá? Nessa construção da base teórica, nós também temos, né, a aula ao vivo, tá? Essa aula ao vivo, ela acontece no Webex, tá? Que é aquele aplicativo, né, que a gente precisa baixar para o celular, para o nosso computador, e que, né, nós enviamos, né, no convite, né, naquele e-mail que foi enviado para a turma, né? Então, todos receberam o e-mail de convite, né? Esse e-mail de convite é enviado para os alunos que estão matriculados na turma, para aquele e-mail que está lá no cadastro da escola, né? Vocês fizeram um cadastro na escola, cadastraram um e-mail e é enviado o convite para a turma naqueles e-mails que vocês têm cadastrado. Lá naquele e-mail, né, além lá de demonstrar como vocês colocam um código para acessar a turma no Classroom, também tinha lá os links de download do Webex, né, que é a nossa aula ao vivo, que acontece sempre no início, né, de cada encontro, de cada aula, tá? E essa aula ao vivo pelo Webex, ela faz parte dessa construção da base teórica, onde vocês já fizeram, né, a leitura, o estudo inicial na apostila, se prepararam para essa aula. Quando chegar na aula, né, a gente vai falar do conteúdo da aula, mas vocês já vão trazer dúvidas, perguntas do estudo que já fizeram, né, da leitura que já fizeram anteriormente, tá? E, é claro, outras interações que acontecem, né, durante essa aula ao vivo, né? A gente vai trazendo exemplos, participações, vocês também trazem as contribuições de vocês, a gente vai interagir e construir esse momento juntos, né? Então, a gente está construindo ali uma base teórica, estamos estudando o conteúdo da disciplina nesse momento ao vivo pelo Webex, tá? Um outro elemento que a gente tem também, né, que faz parte dessa construção, né, da base teórica, é o Classroom, tá? Então, lá no mural do Classroom, né, vocês têm atividades de fixação, exercícios, né, que vão ser propostos sempre ao final da nossa aula ao vivo pelo Webex. Então, primeiro passo, vocês entraram no Classroom, no horário inicial da aula. A primeira postagem que estava ali era o link da aula ao vivo. Aí assistiram a aula ao vivo, né, nós interagimos lá, encerrou a aula ao vivo, nós continuamos a aula no Classroom, tá, até o final da aula,
com atividades e exercícios, tá? De fixação, né? De apropriação do conhecimento tratado durante a aula ao vivo e tratado, é claro, durante os estudos, as leituras de vocês na apostila referente ao conteúdo dessa disciplina, tá? Então, construção da base teórica, o estudo, a pesquisa de vocês lá na apostila, nossa aula ao vivo pelo EBEX, com a nossa interação, dúvidas, perguntas, né, enfim, e depois atividades de fixação, né, de estudo, de pesquisa também, através de exercícios e atividades propostos no Classroom, tá? Claro, porque para dar conta das atividades que vão ser postas no Classroom, vocês vão precisar, né, ter assistido a aula ao vivo, né, para ter esse conteúdo presente aí no raciocínio de vocês, e também, né, o estudo que fizeram na apostila para poder dar conta de fazer essas atividades, tá? Elas são propostas no horário da aula, né? Então, do início ao final da aula, após a aula ao vivo, são propostas essas atividades, tá? E aqui é importante lembrar a todos que a presença é dada pela participação na aula, no dia e no horário da aula. Então, vocês participaram do Webex e aí foram lá fazer as atividades no Classroom após a aula ao vivo. O Classroom vai gerar um relatório de todos os alunos que fizeram as atividades no Classroom no horário da aula. Tá? E é esse relatório que é utilizado para fazer a presença de vocês no sistema de chamadas da escola. Tá? Então, ao final da aula, eu pego o relatório de participação de vocês, de todos que fizeram as atividades, e faço o nosso registro de presença. Tá? Então, é importante vocês fazerem, né, todos os elementos aí, né, atividades, esses propostos nas nossas aulas. Serão também disponibilizados para vocês os slides de apoio. Então, a gente faz a aula ao vivo, né? Mas essa aula ao vivo, ela tem um material de apoio, né? Assim como a gente está fazendo essa aula do contrato pedagógico, a gente tem os nossos slides de apoio. Né? Cada aula, para fazer uma aula ao vivo, eu vou usar um material de apoio, uns slides de apoio com conteúdo. Vou disponibilizar também para vocês esses slides de apoio, então, lá no mural do Classroom. Tá? Vocês podem, né, acompanhar pela aba Atividades também. Na aba Atividades do Classroom, vai estar ali um tópico, né, chamado Slides de Apoio. Aí vai ter os slides de apoio da aula 1, os slides de apoio da aula 2 e 3, slides de apoio da aula, né, 4 e 5, os slides de apoio da aula 6, né, tudo organizado por tópicos. Então é sempre bom também acompanhar, né, as coisas, como elas estão organizadas no mural do Classroom, pelo tópico aba Atividades, porque ela está organizada ali por tópicos. Vai ter o tópico da aula, a aula que foi dada no dia X, vai estar ali as atividades. A aula dada no dia, na data Y, vai estar ali as atividades daquela. Vai ter um tópico da apostila, um tópico do guia do aluno, um tópico do trabalho disciplinar, um tópico dos slides, um tópico do contrato pedagógico. Tudo organizado por tópicos na aba Atividades. Sendo que na aba Mural, né, vai estar ali as postagens sempre em ordem cronológica, né, como elas aconteceram, né, em ordem em relação às aulas de cada dia. Tá? Então, quando eu olhar o mural, eu estou olhando sempre a última postagem. Né? Para olhar as postagens anteriores, a gente precisa correr o mouse, né, o scroll do mouse ou o touch do celular para ver as postagens que tem abaixo. Tá? Então, elas vão estar sempre em ordem cronológica, da mais recente até a mais antiga. Tá? Mas vão aparecer aí também propostas, né, complementares de leitura, né, enfim, de interações também lá no Classroom. Tá? Então, essa vai ser a forma de estudo com relação à construção do conhecimento, da base teórica. Tá? Claro que faz parte, né, do nosso momento de estudo as nossas avaliações. Tá? Por quê? Para dar conta de fazer as avaliações, nós temos, né, que estudar, interagir com o conteúdo. Né? Então, as nossas avaliativas, né, avaliativa 1, avaliativa 2, né, elas também fazem parte, né, do momento de estudo. Porque para dar conta de fazer as avaliativas, nós vamos pesquisar no nosso material, né? Nós vamos pesquisar nas apostilas,
na apostila, nos slides que foram disponibilizados. Nós vamos ter as nossas anotações no caderno das nossas aulas ao vivo, né? E aí a gente vai lá fazer as avaliativas, tá? Então, é um momento a mais, né, de estudo. Tá? Claro que tem um componente nota, né? Mas, com se tratando de processo de ensino-aprendizagem, né, a gente precisa identificar que, muito embora, né, nós tenhamos aí 4 pontos, né, em um correspondentes avaliativo 1 e 2, o principal aspecto, né, é mais um momento de estudo, de interação com o conhecimento, né? Nós temos também, né, o nosso trabalho disciplinar, que é um outro momento de estudo, né, um outro momento que a gente precisa, né, dar conta aí, né, de uma pontuação que é importante para a média final. Mas também, né, repetimos aí, é mais um momento aí para vocês, né, de interação, né, e de pesquisa para dar conta de fazer o trabalho disciplinar. Relembro aqui que o trabalho disciplinar ele está na aba, vai estar, né, disponível para vocês na aba atividades, num tópico chamado trabalho disciplinar. Vocês vão clicar ali, vai abrir o arquivo, né, em formato Google Docs. Vocês precisam então, né, realizar ali, né, aquilo que se pede, né, procedendo então com as respostas, registrando as respostas de vocês dentro do trabalho disciplinar. Ao final do trabalho disciplinar, vocês precisam clicar lá, marcar, entregar ou enviar, para que eu receba e possa atribuir os pontos, né, do trabalho disciplinar, que são até 5 pontos, tá? Então, o trabalho disciplinar é esse outro momento. Vale 5 pontos, mas é um outro momento que vocês vão ter que pesquisar, fazer leitura, né, para poder fazer o trabalho. Então, é mais um momento de construção do conhecimento, tá? A prova final também, né? Mesma coisa. Tem uma pontuação, né? Vale 10 pontos daí 2. Mas, para dar conta de fazer a prova, nós precisamos construir base teórica, nós precisamos estudar, né? Estudar na apostila, participar das aulas ao vivo no Webex, participar das atividades lá no Classroom, fazer a leitura também dos slides de apoio que vão estar lá dispostos, né? Interagir, enfim, né, com toda essa base de conhecimento para dar conta de fazer a prova. E a prova também é mais um momento, né, que a gente tem esse contato com o conteúdo da disciplina e vale 10 pontos no N2. Tá? Então, nós, além de falar de todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem, construção da base teórica, de como nós vamos estudar, nós relembramos, né, de novo, né, os nossos compromissos. Tá? Avaliativa 1 e 2 no Moodle, tá? Tem prazo e data para fazer, que a gente tem que olhar no guia do aluno. O trabalho disciplinar, né, que também tem uma data de entrega, né, uma data final, pode ser entregue antes, que é feito no Classroom, na aba Atividades, no tópico Trabalho Disciplinar, que é a nossa prova final, né, que vale 10 pontos, e é feita no Moodle, no último dia da disciplina, e vocês vão receber, né, as instruções de prova e a senha para fazer a prova lá no mural do Classroom, e aí precisam ir lá no Moodle, inserir essa senha para poder fazer a prova nesse último dia da disciplina, certo? Então, para efeitos, né, de aprovação, o que a gente precisa ter? Tá? Então, para efeitos de aprovação, nós precisamos média final 6 e nós precisamos de frequência mínima 75%. Tá? Nesse contexto, né, nós sabemos ali que nós temos a nota da N1 e da N2. Então, somada a nota da N1 mais N2 divididos por 2, tem que dar 6. Né? E a nossa frequência, né, 75%. Como são só 3 semanas, né, é a disciplina muito curta, o ideal é que a gente não tenha, né, nenhum momento de falta, né, durante a disciplina para não correr o risco de acabar entrando nos 75%. Né? Então é só a gente ver ali quantos dias de aula a gente tem, estava no calendário, né, e calcular ali, 75% daqueles dias eu tenho que estar presente em aula, assistindo, participando e realizando as atividades. Tá? Então fica a nossa dica, o nosso compromisso em relação, né, à média e à presença. Esse quadro aqui é um quadro que está mais bonitinho aí, né, tudo aquilo que a gente falou verbalmente, né, tá? Então aqui, resumidamente, está os nossos compromissos, né, de uma forma bem organizada e bem clara, né, para vocês, tá?
Como eu falei, esse material vai estar disponibilizado na nossa aba Atividades, no tópico Contato Pedagógico, né? Além do link do vídeo, esses slides utilizados ali utilizados aqui estarão ali para vocês, tá? Caso queiram olhar de novo, né? Essa composição de notas, datas, prazos de entrega. Então, atividades avaliativas 1 e 2, 4 pontos, faz lá no Moodle, tá? Nosso compromisso, né, em relação às atividades avaliativas, eles ocorrem lá no Moodle, tá? Em relação ao trabalho disciplinar, nós comentamos a respeito, vale 5 pontos no N1. O nosso compromisso, né, no trabalho disciplinar é fazer ele lá no Classroom, né, e entregar no prazo combinado. Nós falamos também dos aspectos comportamentais, né, e aí esses aspectos comportamentais, né, estão relacionados à nossa participação, né, a gente precisa ficar atento aí, né, e participar, né, tanto na aula ao vivo, pelo Webex, quanto a nossa participação, né, nas atividades lá no Class, né, no Classroom, tá? E aí, participando da aula ao vivo, né, realizando as atividades lá no Classroom, né, vocês têm aí o ponto de participação, tá? Claro que esse ponto de participação, né, ele compõe ali a assiduidade, né, ou seja, ter participado de todos esses momentos, né, ao vivo e realizado as atividades, né, propostas no Classroom após o momento ao vivo. A pontualidade, né, então o início da aula se dá na aula ao vivo, eu estava ali presente, né, conectado, assistindo a aula, né, então isso também é importante. O respeito em sala de aula, ou seja, nas nossas interações, seja ao vivo, seja, né, por formato de texto ali dentro do Classroom, né, porque no Classroom, além de fazer as atividades, né, a gente interage também através da caixa de comentários, né, através de textos com os colegas, com o professor. Então isso é importante. E espírito de equipe também, né, compõe esse aspecto comportamental. Então, às vezes, já encerrou a nossa aula ao vivo, a gente foi fazer as atividades no Classroom, um colega entrou posteriormente, né, e não viu, enfim, né, não ficou atento, como é que funcionava, até mesmo essa parte que a gente está falando aqui do contrato pedagógico, né, onde é que eu faço as avaliativas, né, não sei onde é, e faz um comentário. Qualquer colega da turma, né, da sala, pode ali fazer um comentário para aquele colega também, né, olha, o professor explicou isso no contrato pedagógico, a atividade avaliativa é no Moodle, vale 2 pontos cada uma, enfim, né, isso também conta, né, como espírito de equipe, participação de vocês. Vocês podem ajudar os colegas também, tá? Eventualmente o professor está configurando uma atividade para vocês fazerem, está, né, respondendo um outro comentário de um outro colega, né? Está dando conta de atender, enfim. Né? E aí a gente, né, se deparou com aquele comentário ali e vocês, né, também podem interagir, né, aí na plataforma Classroom com comentários, né, ajudando, né, uns aos outros. Isso é muito importante, né? Porque esse é o nosso momento de interação, né, da aula, né, no horário de aula, né, com os nossos colegas, tá? Essas são as nossas ferramentas, né, disponíveis para isso, né? E o Classroom ali é importante porque, né, o comentário vai ficar registrado ali, né? Em qualquer momento a gente pode interagir ali, tá? Fica um histórico, né, um registro de mensagens ali em cada tópico, né? Cada tópico, cada atividade, né? A proposta ali vocês podem fazer comentários, podem interagir, podem auxiliar um colega, podem fazer perguntas, tá? Em geral, né, o que mais acontece é, após realizarem uma atividade, vocês colocarem feito, um ok, né? Mas, eventualmente, uma vez ou outra, aparece a dúvida de alguém ali. É interessante que todos nós, né, possamos fazer essa interação, não só o professor, né? Vocês também podem, tá? Bom, então a gente viu aí esses componentes aqui, né, da N1, que vão, então, né, compor os nossos 10 pontos, né, referente a N1, tá? E na N2, nós temos 10 pontos que estão relacionados à nossa prova, né? Nós temos uma prova, uma avaliação final, né,
que é feita, né, no último dia da disciplina, tá? Essa prova, ela é objetiva, né? São 10 questões, né? Os assuntos abordados nessa prova, né? O conteúdo da disciplina da aula 1 a 6, né? E essa prova, ela é feita lá no Moodle, tá? Sendo que a gente precisa pegar a senha, né? As instruções de prova, no dia da prova, no início da aula, no mural do Classroom, tá? E aí a gente vai lá no Moodle, né? Clica lá na postagem da prova, insere a senha e faz a nossa prova ali, tá? Ao final da prova vai gerar a nota de vocês já vão ficar sabendo quanto ficaram na prova da N2, né? Ao finalizar essa prova lá no Moodle, tá? Mas é no último dia da disciplina que vocês vão ter as instruções e a senha de prova no mural do Classroom. E a nossa média final, claro, né? Soma aí a nota da N1 mais N2, né? Então, é essa composição, né, para a gente saber qual é a nossa nota final. Vou pegar a nota da N1 mais a nota da N2 e vou dividir por 2, né? Para saber a minha média final, tá? E essa média final, né, tem que ser igual ou superior a 6, né? Então, no mínimo, né, igual ou superior a 6, tá? Para a gente obter a aprovação em relação à nota. E, claro, 75% de frequência, né, que a gente precisa ter, tá? Bom, o Classroom, né? O Classroom é um outro compromisso que a gente estava falando, né? Porque tudo acontece, né, a partir do Classroom. O link, né, da nossa aula ao vivo é postado ali, as atividades, exercícios são postados ali, os materiais de aula, né, vão ficar todos ali, né? Então a gente precisa estar interagindo constantemente, né, desde o início da aula até o final da aula, nesse ambiente, né, que é o ambiente do Classroom, tá? Então vocês já receberam, né, as instruções de acesso ao Classroom no e-mail do convite da turma, enviado um convite, né, com as instruções para acessar o Classroom, para fazer o download do Webex, né, explicando aí toda a sistemática das aulas, como elas vão acontecer. Tá? Então, vocês precisam acessar, foi divulgado o código, né, de cada turma no e-mail, né, então vocês receberam um e-mail com convite e tinha lá o código de acesso à sua turma, né? A turma do sábado, a turma da terça e quinta noite e a turma da manhã, terça e quinta, tá? Então, com aquele código, seguindo o passo a passo explicado no e-mail do convite, vocês acessam a turma de vocês no Classroom. Esse é o ambiente inicial do Classroom, né? Então, essa tela inicial, né, é o mural do Classroom, tá? Em que vão aparecer ali as postagens do professor, né, em cada aula, tá? Primeiro vai aparecer, né, para vocês a postagem mais recente. É preciso rolar, né, o scroll do mouse ou touch na tela do celular para ver as postagens que estão logo abaixo, né? Em geral vai ter postagens anteriores, tá? Então, esse é o nosso ambiente inicial, no mural do Classroom. Vocês acessaram, né, essa turma através do código que receberam no e-mail de convite. Tá? O e-mail de convite foi enviado para o e-mail de vocês, o e-mail que vocês têm no cadastro da escola. Tá? Então, precisam sempre deixar aquele e-mail do cadastro da escola atualizado. Porque quando forma a turma, né, vai entrar a lista de alunos ali naquela turma e vai entrar ali o e-mail cadastrado de vocês. E esse, né, e-mail é utilizado para o envio do convite. Certo? Muito bem. Bom, como nós falamos, né, rolando o scroll do mouse ou o touch na tela do celular, nós vemos o restante das postagens no mural do Classroom. Tá? Então, nós temos aqui, eu peguei o exemplo da disciplina anterior, com diversas postagens, né, que foram feitas, né, nessa disciplina aí, em um dado dia, né, de aula. Tá? Então, vocês estão vendo aqui essas postagens, tá? Em sequência, né, em ordem cronológica. Tá? Então, nesse dia, nessa aula aqui, nessa disciplina que era de matemática financeira, lá no dia 18/5, após a aula ao vivo, tinha atividades para fazer. Então,
Elas aparecem no mural em ordem cronológica. Então, primeiro apareceu a atividade F, né, em ordem cronológica, né? Então, era a última, né? A última postada foi a atividade F. Aí depois eu fui rolando o mouse, aí tinha uma atividade anterior, letra E, uma atividade anterior, letra D, e assim por diante, né? Até a primeira atividade foi postada, ela foi ficando mais para baixo, né? Então, a gente tem que acompanhar e rolar o scroll do mouse ou o touch do mouse, né? Para a gente ver todas as atividades na aba mural, tá? Fiquem atentos a isso. Um outro aspecto que eu gosto de ressaltar sempre, gente, que é importante, né, a gente ficar atento, que essas atividades, né, ela tem um cunho pedagógico, né, elas fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, né. Então é importantíssimo, né, que vocês, né, realizem, né, essas atividades com base no conhecimento que vocês estão adquirindo na disciplina, com estudo, né, na apostila, nas videoaulas que assistiram, os slides estão sendo disponibilizados, e não respondam de forma aleatória, né, porque não está sendo efetivo, profícuo esse momento de estudo de vocês. Então temos que responder sempre com esse cunho, com essa perspectiva, né? É um momento de estudo, de ensino-aprendizagem que vocês precisam, né, se compenetrar mesmo, né? Estudar e realizar a resposta com um acerto, tá? Então, atividades, né, em geral, elas estão em formulário, né? Vai ter uma pergunta ali, vocês vão clicar aqui nessa postagem, vai aparecer o formulário, né, da atividade, vocês vão clicar, tem uma questão lá, que vocês vão precisar estudar, ler, para dar conta de responder e assinalar a resposta correta, tá? E aí, claro, da realização dessas atividades, vai ficar o registro, né, do nome de vocês, que vocês fizeram a atividade, e aí depois eu faço a presença pelo registro das atividades. Então, essas atividades, elas têm, né, um cunho aí que é duplo, né? Ou seja, faz parte do processo de ensino-aprendizagem, importante para a construção do conhecimento e também para o registro da realização dessas atividades para a nossa chamada. Tá? Bom, falei para vocês que além da aba mural, né, no Classroom, a gente tem a aba atividades. Então, clicando na aba atividades, vocês vão habilitar ela, ela vai aparecer organizada por tópicos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um tópico da aula dessa disciplina aqui que ocorreu no dia 4/5. Tá? E aí aqui está organizada todas as atividades da aula 4/5. Então, enquanto está acontecendo a aula, né, elas estão entrando lá no mural do Classroom em ordem cronológica. Mas se vocês vierem aqui na aba atividades, elas também vão aparecer aqui, né, organizadas dentro do tópico da aula do dia, e aí por ordem também. Aí vai aparecer só as atividades, né? Não aparecem outras postagens que estão lá no mural, tá? Aí, claro, clicando na atividade, ela vai abrir o formulário, eu clico no formulário para dar conta de responder aquilo que se pede, e elas estão também em ordem, né? Organizadas em ordem, tá? Essa é a prática, né, que vocês têm que ter no mural do Classroom para acompanhar as coisas, né? Claro que na aba atividades tem essa organização aí por tópicos que é bem interessante também da gente acompanhar. Visto que, né, está tudo organizado por tópicos, se eu clicar na aba atividades, além das atividades em si das aulas do dia, vão aparecer outros elementos, outros tópicos, tá? Então, vai aparecer um tópico, por exemplo, chamadas, né? Esse tópico chamadas, né, ele é um registro a mais das presenças. Então, em cada aula, né, vou propor lá um formulário de chamada que vocês também podem registrar a presença de vocês ali. Sendo que, como a gente falou anteriormente, né, para o registro de chamadas lá da escola, eu vou olhar as atividades primeiro, né? Fez as atividades e tudo, né? Registrou seu nome na chamada, fica registrado, né, lá no registro de chamadas da escola, né? Mas eu olho esses dois elementos, né? Então não é automático, não sai daqui automático do Classroom para o Moodle, né? Eu vou olhar o relatório ao final da aula de atividades, eu vou olhar todos que fizeram, né, nesse relatório. E também eu utilizo aí esse formulário de chamadas que eu coloco para olhar, né, se quem respondeu a chamada fez as atividades, tá? É um elemento a mais para registro de presenças, mas a presença só é dada se fez as atividades, certo?
Bom, nessa aba atividades, então a gente viu que além das atividades do dia, tem outros tópicos. Tem o tópico chamada, vai ter o tópico lá do trabalho disciplinar, né? Então, além das chamadas atividades do dia, né? O tópico trabalho disciplinar vai estar ali sempre disponível para vocês. O tópico slides de apoio, que foram os slides utilizados na videoaula. E também, né, o próprio contrato pedagógico, esse vídeo que a gente está fazendo agora, né? Vai estar disponibilizado ali o link do vídeo para vocês acessarem, né? E vai direcionar vocês para o YouTube, esse vídeo vai ser baixado lá. E vai estar também, né, os slides utilizados nesse vídeo de apresentação da disciplina e contrato pedagógico. Tá? Então, são diversos tópicos, né, referentes à nossa disciplina. Então, na dúvida, onde está o trabalho disciplinar? Clica ali na aba atividades e tem o tópico trabalho disciplinar. Onde estão os slides das aulas anteriores? Clica na aba atividades, vai estar aqui o tópico slides. O contrato pedagógico, não lembro de alguma coisa, quero assistir de novo. Clica na aba atividades, está aqui o contrato pedagógico, né, o link do vídeo e os slides propostos. Né. Eu quero olhar as atividades das aulas anteriores. Né. Vai estar ali o tópico das atividades da aula data tal. Vocês podem olhar a qualquer momento novamente. Tá. Então, aí a aba atividades ela é muito importante, né, e organiza também, né, a qualquer momento, né, que a gente queira ver, né, cada um desses elementos que vão estar ali disponíveis sempre para vocês. Bom, como eu estava falando, eu faço o registro de presenças pelas atividades realizadas. Né? Então, essa tela aqui demonstra, né, essa entrega de vocês, né, essa realização das atividades. Tá? Então, temos aqui como exemplo, né, o relatório notas. Tá? Isso fica disponível para mim, né, como professor. Eu vou olhar, então, todas as atividades, né, propostas, certo? Naquele dia. Aqui tem várias atividades do dia 25. E vou olhar, claro, aluno por aluno, né? Então, eu pego lá determinado aluno e olho se ele fez todas as atividades. Se ele fez todas as atividades, vai aparecer devolvido. Tá? Mas se por acaso algum aluno, né, não fez as atividades, elas vão constar como pendente. Então, como pendente, não fez atividade, não tem a presença registrada naquele dia. Né? Agora, se tem as atividades desenvolvidas, né, fez, entregou as atividades, recebe a presença, o registro da presença naquele dia. Tá? Então, é do relatório de notas, eu vejo, né, a realização das atividades propostas no Classroom de cada aluno. Tá? Se tiver 100 alunos, eu consigo ver aqui a lista de todos eles e a realização das atividades. Tá? É claro que dá para resgatar, de repente, alguma atividade. Né? Então, eu entrei lá no Classroom e fiz a atividade D, E, F, e não fiz ainda A, B, C. Antes do final da aula, né, dá para resgatar. Volta lá, né, corre no mural do Classroom ou vai na barra atividades e vê essas atividades anteriores postadas e realiza elas. Tá? Às vezes acontece isso e dá para resgatar e fazer de novo ali, né, se eu já entrei na aula a posterior. Tá? Bom, como eu falei para vocês, né, no início desse vídeo do contrato pedagógico, foi enviado o e-mail de convite, né, com as instruções, como acessar o Classroom, o código do Classroom, né, e foi informado lá que sempre no início de cada aula, no mural do Classroom, vai estar o link que vocês precisam acessar para assistir essa aula. Só que para clicar no link assistir a aula, tem que ter já instalado, né, no dispositivo de vocês, seja o computador, seja o celular, né, o aplicativo do Webex. Tá? Então, enviei lá no link, né, no e-mail de convite, o link para vocês baixarem para computador, para baixarem para celular, né, Apple, né, com o sistema iOS, e para baixar para celular Android, né, com o sistema que utiliza, então, né, o Google Play lá para baixar o aplicativo. Então, é aqui que vocês, né, no Webex, que vocês vão ter, né, essa videoaula ao vivo, sempre no início de cada aula. Tá? Então, o procedimento é: acessei o Classroom no horário da aula. A primeira postagem no mural do Classroom é o bom dia ou boa noite e o link da aula ao vivo.
já tem que ter instalado com antecedência o Webex. No dia, no horário da aula, eu vou clicar no link lá, o meu aplicativo Webex vai abrir essa aula, né, ao vivo, e nós vamos estar todos ali, né, vou estar, né, dando a aula para vocês, vocês vão estar ali conectados, né, por vídeo, né, e áudio, podem interagir, fazer perguntas, trazer informações da vida prática profissional de vocês, trazer dúvidas, né, para a interação. Também vou trazer exemplos, questões para vocês ali nessa nossa aula ao vivo pelo Webex, tá? Que é a primeira parte da aula, que é talvez, né, uma das mais importantes, porque a gente tem uma interação direta, né, prática ao vivo, né, para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta, né, sobre a disciplina, né, sobre os nossos compromissos ali, tanto no Webex, no PS1, quanto no Moodle também, tá? Então, conto com a presença de vocês sempre ao vivo no início de cada aula, tá? Muito bem, gente. Então, o Webex é um aplicativo aí importante, faz parte do nosso processo de ensino-aprendizagem. Todos nós devemos participar desse primeiro momento em cada aula. Após o Webex, nós continuamos sempre com aula, né, com atividades, exercícios pelo Classroom, né, com aquilo que foi demonstrado aqui anteriormente. Não esquecendo que temos sempre compromissos ali com as nossas atividades avaliativas que são lá no Moodle, né? A atividade avaliativa 1 e 2, que vale aí, né, 2 pontos cada uma lá no Moodle, na N1, e depois a prova final, né, que vale 10 pontos na N2, também lá no Moodle, certo? Então esse foi o nosso contrato pedagógico, né? Nós trazemos aqui no final algumas referências bibliográficas para vocês, né? Quem quiser e tiver disponibilidade, né, de buscar, né, outras leituras, né, fica a dica para vocês, né? São alguns livros e algumas indicações, tá? Nesse momento aí de afastamento social fica difícil ir a uma biblioteca, né? Mas esses livros aqui a gente encontra na biblioteca virtual, né? A gente encontra aí em outros meios na internet, né? Para ter acesso e pesquisa, tá? Fica aí também, claro, né, uma dica para vocês, né, de materiais de leitura, né, e complementares, não só para essa, né, mas para outras disciplinas, né, do campo aí da área do eixo de gestão de negócios, da administração, né, que é enfim, né, que é o básico, né, para quem está fazendo a administração, que é o Conselho Federal de Administração, o CFA, né. Se for procurar o site do CFA lá, tem materiais também bem interessantes de leitura, né, de estudo para nós. Também um site bem divulgado aí na área da administração, né, que é o administradores.com.br, tá? Que traz muitos materiais, né, matérias, enfim, estudos, né, na nossa área da administração, né, que também serve de pesquisa para nós, né, enfim, para fazer leituras complementares. Agora, em questões mais técnicas, né, se eu quero pesquisar uma tese, né, um artigo, né, da área, né, nós temos uma base chamada Cielo, tá? Que é de publicação, né, de artigos científicos, teses, monografias, enfim. Tá? Ele tem, né, o próprio site da Cielo para isso, né? A forma de pesquisa dentro dele não é tão fácil, né? O que eu recomendo? Abra lá a aba de pesquisa, o Google, por exemplo, e digita Cielo e o nome daquilo que vocês querem estudar, porque ele vai trazer um artigo do Cielo com aquele conteúdo, tá? Então, as dicas finais aí em relação a quem quiser, né, buscar mais informações, né, mais fontes de estudo e pesquisa em relação não só à nossa disciplina, mas também em relação aos conteúdos do curso de administração, tá? Então, gente, encerro aqui o nosso contrato pedagógico e a apresentação da nossa disciplina. Eu espero encontrar todos vocês, né, nas nossas aulas ali ao vivo pelo Webex, que vocês iniciam sempre lá pelo Classroom primeiro, né? E depois, finalizada a aula ao vivo, continuamos com atividades, né, ali no Classroom com relação ao conteúdo de cada aula. Certo, gente? Aguardo vocês lá. Desejo que nós tenhamos sempre aulas muito produtivas e interativas. Até breve. Tchau, tchau.